Olá, hoje iremos apresentar a composição alimentar do macarrão instantâneo. O nosso grupo é composto pela Clara, Gabriela, Jade, Selma e Vilma. O macarrão instantâneo é um alimento ultraprocessado típico da culinária japonesa, mais conhecido no Brasil pela marca Miojo. É constituído por um macarrão pré-cozido e o seu rápido preparo o deixa muito popular entre os jovens. Estão dispostas 6 marcas diferentes de macarrão instantâneo sabor frango. Nissin Lamen, Salada, Dália, Talharim, Turma da Mônica Nissin, Santa Malha e Panko. Os carboidratos simples são os compostos pobres em fibras e nutrientes, representados pela glicose, ribose, xilose, galactose e a frutose. Os alimentos com essas substâncias que ainda costumam vir com açúcares, gorduras, corantes ou conservantes são os refrigerantes, sucos de caixinhas, sucos naturais coados, massas brancas e biscoitos. Esses são os tão famosos carboidratos de rápidos absorção. Já os carboidratos complexos são estruturas moleculares que contêm fibras e diversos nutrientes, como o amido e o glicogênio. São absorvidos de maneira mais lenta, de forma que promove uma sensação maior de saciedade. Vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre o índice glicêmico. Quanto mais cozido for o alimento ou mais processado ele for, maior será o índice glicêmico. Um suco, por exemplo, ele tem um índice glicêmico mais elevado do que uma fruta inteira. Igualmente, o exemplo de um macarrão. Um macarrão al dente, ele tem um índice glicêmico menor do que uma massa mais cozida. O índice glicêmico é a velocidade com que um alimento com carboidrato leva para aumentar os níveis de açúcar no sangue, após a absorção no intestino. O valor do índice glicêmico dos alimentos é calculado em laboratório, onde se compara a quantidade de carboidrato total e de glicose do alimento, cujo índice glicêmico é 100. Os alimentos com índice glicêmico inferior a 55 são baixo índice glicêmico. E normalmente os com entre 56 e 69, entre 60 e 70, índice glicêmico moderado, enquanto os alimentos com índice glicêmico superior a 70 são alto índice glicêmico. Então, isso pode variar muito de tabela e sobre também qual laboratório que fez essa análise. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque o macarrão instantâneo, ele tem índice glicêmico 47. Ele é feito de farinha de trigo, né? Ele é um carboidrato simples, então ele não é uma fonte boa para a saúde, né? Então, as pessoas têm que ficar bem atentas a isso. Embora sejam do mesmo sabor de frango, elas têm algumas diferenciações, principalmente quanto à questão dos aditivos. Existem aditivos presentes tanto na própria massa do macarrão quanto no tempero. Alguns são parecidos, outros são diferentes, e eles também se diferenciam entre aditivos naturais e artificiais. Alguns exemplos são os aromatizantes, que são substâncias que conferem ou intensificam o aroma dos alimentos, podendo ser naturais também ou artificiais. Suas maiores vantagens são aumentar a satisfação e aceitação dos consumidores. Há também os antiumectantes, que são substâncias que impedem a absorção de umidade pelos alimentos, evitando que eles fiquem grudados ou empelotados. Os antiumectantes também podem melhorar o aspecto e fluidez dos alimentos. Eles são também usados para evitar a perda de qualidade e a contaminação dos alimentos. Os acidulantes são substâncias que diminuem o pH dos alimentos, ou seja, aumentam a sua acidez. Os acidulantes também podem realçar o sabor, a cor e o aroma dos alimentos, além de prevenir o crescimento de micro-organismos e prolongar a validade dos produtos.
Outro tipo de aditivos são os corantes, que conferem, intensificam ou restauram a cor de um alimento. Eles podem ser tanto naturais quanto artificiais. Os estabilizantes são produtos que impedem os ingredientes usados na fabricação do alimento se separem, ou seja, fazem com que uma mistura continue homogênea e permite que a cor do alimento não se perca. Por fim, os antiumectantes são considerados substâncias capazes de evitar a perda de umidade dos alimentos. Ele é oficialmente definido como substância higroscópica dos alimentos. O glutamato monossódico é do realçador mais presente no macarrão instantâneo, que pode levar a reações alérgicas em algumas pessoas, como dores de cabeça, tontura e fadiga, além da obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. A hipertensão é uma das doenças mais comuns. O macarrão instantâneo comum é rico em sódio, que é um mineral importante para o equilíbrio dos fluidos corporais e a função nervosa. Porém, o excesso desse mineral no organismo pode levar à hipertensão, um fator de risco para doenças cardíacas, derrames e doenças renais. Em apenas um pacote de macarrão instantâneo, pode conter 1.820 mg de sódio, que é quase toda a quantidade diária recomendada para um adulto. A massa do macarrão é rica em gorduras totais e saturadas. Em torno de 20% da massa é gordura ruim. E o consumo dessas gorduras gera várias doenças. E a principal delas é a aterosclerose, que ela é apontada como a primeira morte no mundo, sendo responsável por infarto agudo do miocárdio e AVC. E essas gorduras, elas desenvolvem hipertensão, diabetes, câncer. E o principal fator é o colesterol e o lipídio, que é em alta concentração. Então, uma dieta, de uma maneira benéfica ou não, depende do tipo da quantidade de lipídios ingeridos, que não é o caso do macarrão instantâneo, né? Que não tem nenhuma gordura boa. Então, nós devemos ter consciência desses malefícios à saúde e tentar cortá-los definitivamente da nossa dieta.